Então, boa tarde, deixo-lhes a minha paz, ou dou-lhes a minha paz, como habitual, aquela paz que o mundo do poder não tem nem pode dar. A paz de Jesus, que é aquela que nos dignifica, nos humaniza, nos faz irmãos uns dos outros. A minha gratidão por estarem desse lado e por me darem a oportunidade de partilharmos um pedacinho das nossas vidas, à luz da fé e da teologia de Jesus. São muitos acontecimentos desta quinzena, mas como eu há 15 dias, na última vez que estive convosco, prometi que falaria da eutanásia, vamos certamente preencher esta primeira parte do programa com essa questão que merece ser abordada assim. Para começar, eu devo dizer-vos que esta discussão, este debate público, aconteceu porque houve um conjunto de pessoas, chamadas personalidades, que decidiram pôr-se de acordo e levantar a discussão, o debate em volta desta questão da eutanásia, para que seja revista a lei constitucional do país e a eutanásia deixa de ser um crime penalizado pelos tribunais. Portanto, lançaram um movimento chamado Movimento Cívico para a despenalização da morte assistida. Não falam propriamente em título da eutanásia, mas é disso que está pressuposto. E então eu trago comigo aqui o documento, esse documento que foi subscrito por muitas dezenas de pessoas, as tais personalidades. Não me contactaram, porque se me tivessem contactado, eu não sou personalidade, portanto não sou contactado para essas coisas, mas se me tivessem contactado, eu como presbítero jornalista da Igreja também teria subscrito este documento, porque ele é dignificador do ser humano, das pessoas. Não tem nada a ver com os terrores que as igrejas já andam para aí a fazer, o cristianismo já andam para aí a fazer. Ora bem, convém dizer que eles falam de a morte assistida consiste no ato de, em resposta a um pedido do próprio, informado, consciente e reiterado, pedido do próprio, informado, um pedido informado, de alguém que está bem informado, consciente e reiterado, não é apenas uma vez, uma noite, estava desesperado, não sei o quê, não. Antecipar ou abreviar a morte de doentes em grande sofrimento e sem esperança de cura. Pronto, quando já está na parte praticamente terminal e não há medicamentos suficientes para atenuar a dor das pessoas. É mais disso que se trata e não propriamente de matar. Nunca se vai legalizar a morte de ninguém. O não matarás, que está no mandamento bíblico atribuído a Moisés, por sinal, deve dizer-se a propósito disso, e as igrejas sempre silenciam isso, mas a Bíblia não silenciou, diz que esse mandamento é dado a Moisés, é atribuído a Moisés, bíblico, aquele que conduziu os hebreus escravos do Egito para a terra prometida. Esse mandamento do Sinai, aquilo é tudo assim um bocadinho fábula, mas literário, mas enfim, para dizer que, para impor aquelas leis como leis de Deus, criou-se aquela literatura toda bíblica para justificar isso. Parece que se as coisas não vêm diretamente de Deus, já não têm valor, ninguém as toma a sério, quando nunca deveríamos invocar Deus, o nome de Deus. Sempre deveríamos invocar exclusivamente, dentro da história, o ser humano, a dignidade da pessoa humana, do ser humano, a dignidade dos seres humanos. E, portanto, em nome da humanidade, assim é que deve dizer-se, em nome da humanidade, não matarás. É proibido matar. Em nome da humanidade, dos seres humanos. A nossa dignidade humana, a nossa liberdade humana, assim o exige. E, portanto, não é preciso invocar o nome de Deus. Mas, antigamente, as populações, muito dadas às religiões, carregadas de medo, viam demónios e deuses em todo o lado, não sabiam explicar os fenómenos, e então aí percebe-se
que se tenha criado esse tipo de literatura. E então, mesmo assim, esse mandamento não matarás, que é o 5º mandamento da chamada Lei de Deus, ou Lei de Moisés, não matarás, é da responsabilidade desse homem chamado Moisés, que começou a sua vida pública a matar. Ele começou a matar. Matou um egípcio para defender um escravo hebreu. Não apenas se limitou a defender o escravo hebreu, matou o egípcio. Matou um egípcio. E é bom que se diga que mesmo a Bíblia está cheia de assassinatos, apesar de estar escrito no mandamento da Lei de Deus, não matarás. Mas sempre que aos grandes, à casa de David, interessava matar, para poder triunfar, para poder conquistar as terras, para poder roubar as colheitas dos outros, era preciso matar, pois matava-se o fim, justificava os meios. E era tudo para cúmulo em nome de Deus. Estão a ver como o nome de Deus serve para matar e serve para proibir de matar. Em nome do ser humano, é que nunca se pode proibir uma coisa e o seu contrário. Portanto, a dignidade do ser humano é indiscutível para sempre. Ora bem, aqui fala-se de morte assistida nas duas modalidades, ou o próprio doente a auto-administrar o fármaco letal, que provocará a morte sem dor, ou então ser administrado por outrem, mas sempre com a supervisão e orientação de um médico. É o que diz o documento, o tal manifesto que provocou tanta discussão e que está a fazer com que as igrejas, sobretudo a Igreja Católica Romana, estejam em força aí contra este manifesto. E assim, sem mais, contra a eutanásia. E não é assim que se deve pôr as coisas. Eu acho, e é lamentável, mas acho que as igrejas, sobretudo neste caso a Igreja Católica, a hierarquia da Igreja, melhor dito, porque a Igreja verdadeiramente só é a hierarquia, as leigas e os leigos não são propriamente Igreja, são aqueles para quem a hierarquia trabalha e não propriamente eles a Igreja. O Concílio Vaticano II bem quis repor a situação e no documento repôs. Pôs o povo de Deus à frente da hierarquia. E depois a dizer que do povo de Deus é que podem brotar, não poderes, podem brotar ministérios que são serviços. E entre os ministérios está o de presbítero, como é o meu caso, e está o de bispo, também antes o de diácono. Ministérios, não é nenhum poder, eu não tenho nenhum poder, felizmente, mas a hierarquia quer dizer poder sagrado, portanto já não é nenhum ministério. Embora o Concílio tenha feito isso e tenha aprovado esse documento, na prática nunca mais isso entrou em exercício. Portanto, a hierarquia continua a ser a Igreja para todos os efeitos. E as leigas e os leigos não. Ora, a hierarquia anda aí furiosa com esta história da eutanásia e a tentar confundir as mentes e a baralhar as mentes dos chamados fiéis, que no fundo são os seus súbditos e as suas súbditas. Pois é preciso estar com muita atenção, muito vigilante, porque estamos no terceiro milénio e já acabou o tempo de andar alguns quantos a batalhar nos outros. Não pode ser, nós temos todos responsabilidade. E então eu vou dizer-vos que a Igreja ficava-lhe bem, à Igreja, mesmo à Igreja Católica, se quiser ser Igreja, ficava-lhe bem ser ela a que tinha iniciado este debate, a que tinha, por exemplo, lançado este manifesto, que se a Igreja não pode assinar este manifesto, então ela que desapareça, porque este manifesto está bem ao encontro da dignidade dos seres humanos, também da dignidade dos seres humanos em grande sofrimento. Só que eu percebo porque é que a Igreja Católica faz isso. Faz guerra a esta dignidade toda humana, porque ela quer o sofrimento das populações. Ela gosta que as populações sofram. Ela provoca o sofrimento das populações. Ela diz que o sofrimento é redentor. Ela diz que o sofrimento é redentor. E isto é uma blasfémia. Às vezes estas blasfémias prejudicam mais a humanidade do que o assassinato.
um assassinato, porque é uma espécie de assassinato na mente das pessoas. As pessoas continuam aí, mas matamos-lhes a mente. Fazemos-las pensar o que a gente quer que elas sejam e não aquilo que elas deveriam ser. E então isso é uma morte também mental, digamos assim. Ora bem, a Igreja pertencia ser a luz do mundo, portanto pertencia ir à frente, não é ser o carro vassoura, tinha de ser a que vai na frente, a abrir o caminho, abrir caminhos ainda por andar. E o sofrimento nunca é redentor. Já sabem que o que é redentor, se quiser usar a palavra, que eu não gosto muito dela, mas o que seria redentor é a luta contra o sofrimento, a luta contra ele, sobretudo contra as causas do sofrimento. Ora, quando nós falamos de eutanásia, também era bom que começássemos logo por dizer, e nesse aspecto lamento que o manifesto não o diga, quando falamos de eutanásia como o direito de acompanhar uma pessoa, de programar a forma de morrer, e de morrer bem, de morrer feliz, de morrer sereno, quando já não há mais possibilidade de retorno, com o avançado da doença e do sofrimento, já não há mais possibilidade de retorno, era bom dizer que a eutanásia quer dizer matar, efetivamente. A palavra também não é assim demasiado feliz. Usava-se tantos para falar de atos de matar. Mas eu devo dizer que a pior eutanásia não é esta de que se fala aqui e para a qual se pede que seja despenalizado. Não é que seja imposto, que nessas situações as pessoas lhe seja dado um medicamento para elas morrerem mais depressa. Não, tem que ser as próprias pessoas a querer e o que se pede é que quem faz isso, quem vai ajudar essa pessoa a morrer bem, a morrer feliz, a morrer sereno, sem mais sofrimento, e isto quando já está provado que não há retorno para a saúde, então para regressar de novo à vida, então nessas circunstâncias o que aqui se deveria dizer é que a pior eutanásia é aquela que a gente aceita perfeitamente com toda a naturalidade, que é, por exemplo, que milhões de pessoas por semana morram de fome no mundo. A causa da morte é a fome. A fome mata. E quando a fome mata, é uma eutanásia. Uma eutanásia estrutural. Uma eutanásia programada cientificamente para acontecer assim. Quer dizer, ninguém morre de fome no mundo de hoje, tão desenvolvido, sem se ter programado que é onde morrer de fome. E morrem de fome. Milhões de pessoas por semana. Não é por ano, é por semana. Milhões de pessoas por semana morrem de fome no mundo. E as vítimas maiores são quase sempre as crianças. Ora, isso é uma eutanásia, e contra essa a Igreja está caladinha. E, por contrário, até coopera e faz as guerras santas e manda capelães para abençoar aqueles que vão matar os outros porque são de outra religião ou porque são de outra cultura, têm outros hábitos, têm outros cultos que não são os do cristianismo. Ora bem, outra forma também de matar, que é da eutanásia, que também anda por aí à vontade, ninguém fala contra ela, nem este documento, é também, por exemplo, os alimentos geneticamente modificados. Nós, por exemplo, andamos a comer pão de trigo e não damos conta que o pão de trigo já não é propriamente trigo e dá cabo da nossa saúde. E vai criando barriga, vai fazer as pessoas inchadas, os corpos inchados, e a gente não sabe porquê, e anda depois nos médicos e tal. E estamos a alimentar com isso as grandes empresas multinacionais de panificação no mundo que nos dão gato por leve. Ora, destas mortes programadas, cientificamente programadas, ninguém fala, ninguém se levanta contra elas. E essas nem era a pedir despenalização, era penalização gravíssima. Não no sentido de matar quem mata, mas penalização gravíssima. Aliás, essa é um bocadinho a linha de Jesus, quando diz, a propósito do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, diz, não matarás. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Ouvistes o que foi dito aos antigos? Tem aqui o Novo Testamento, os Evangelhos. Não matarás. E depois diz, antigamente dizia-se, quem matar será acusado perante um tribunal. Jesus diz, eu, porém, digo, isso foi o que disseram os antigos. E agora o que é que eu digo? Eu digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva
será acusado perante o tribunal. Quem disser que o seu irmão é imbecil ou louco, será acusado perante o sinédrio. Quem chamar seu irmão de louco, poderá ser julgado ao fogo do inferno. Claro, não está a falar de inferno no sentido que as religiões e que o cristianismo veio a falar durante séculos e que agora os papas disseram que já não existe. Não está a falar desse inferno, está a falar da hiena, do fogo. Era condenado, que era naquele tempo, o pior que podia acontecer a alguém era cair na lixeira, fora das muralhas da cidade de Jerusalém, que estava dia e noite a arder, porque o lixo, não havia tratamentos de lixo como há agora, e o lixo era todo depositado na cidade, lá no local da fortaleza, era colocado, atirado para o lado de fora, e estava sempre ali dia e noite aquilo a arder. Era um fedor enorme no interior, mas as pessoas era assim que viviam. E será condenado ali, quer dizer, Jesus vai sempre agravando a situação, não por se matar, mas precisamente porque está a faltar ao respeito ao ser humano. E o respeito ao ser humano é fundamental. Jesus nunca se preocupa com Deus, preocupa-se com o ser humano. Aqui, portanto, a minha posição é que a Igreja devia ser a pioneira neste caminho, a abrir este caminho, e ela não só não é, como ainda está a tentar que este caminho se abra. Nisso é criminosa. Também provoca eutanásia mental nas pessoas, nas populações. Tenha cuidado. E então, também mais, que é que eu ainda devo dizer, que sou a favor de que se introduza uma lei, que se aprove uma lei de despenalização da eutanásia, de quem porventura colabora na eutanásia, porque o que está a provar nessa lei não é que se mate, é que não se penalize quem coopera num desejo bem pensado, bem programado, de alguém que desejou morrer de determinada forma antes em vez de morrer no extrator das suas dores, porque disso se trata, de uma situação praticamente limite. E então a minha posição é que se despenalize. E eu já votei quando foi da lei do referendo, quando foi da lei da despenalização do aborto, eu fiz campanha contra a penalização, portanto, fiz campanha a favor da despenalização e sempre dizia e digo, sou contra a prática do aborto, mas sou a favor de que quem o faz, em situações porventura mais desesperadas, não seja castigado, não seja penalizado por isso. E, portanto, também aqui é na mesma. Não digo que eu não sou a favor que se mate alguém, que alguém antecipe a sua morte, sobretudo se não tiver razões profundas nesta linha de que aqui se fala, mas digo é que nunca se penalize quem, porventura, colaborou de forma consciente, como é o caso de um médico, que tem o juramento deles de defender sempre a vida, e como que é uma espécie de juramento igual ao de Jesus, que também diz que veio para que toda a gente viva, para que tenham vida e vida em abundância. Assim, um médico quer é que todas as pessoas tenham vida e vida em abundância. E, portanto, quando ele, por amor da vida de um doente, ajuda alguém no limite já a morrer sereno, então não deve ser penalizado por isso, porque está a fazer uma boa ação dentro na linha do amor ao próximo, Cá está sempre o respeito pelo ser humano, pelos seres humanos, em vez de andarmos a evocar um Deus que nunca ninguém viu e que não sabe o que é que está para aí dizer quando diz a palavra de Deus. Pronto, e esta primeira parte já vai um bocadinho mais adiantada. Tenho aqui algumas questões que vos vou dizer. Eu ainda disse, estava-me a passar, agora olhei aqui para o apontamento. Eu devo-vos dizer que tenho uma irmã, eu sou o mais novo de 3 irmãos, e tenho uma irmã que sofre de Alzheimer já há vários anos, Alzheimer total, e está internada numa casa própria dessas pessoas, quer de idade, quer dessa doença de Alzheimer, muito pertinho de casa, portanto tem sempre, todos os dias tem lá os filhos a visitá-la e tem-me a mim também de vez em quando, porque eu vivo muito longe, a quase a 100 km de distância para cada lado. E então quando eu vou visitá-la é uma festa. E está sem consciência nenhuma, sem memória nenhuma, não conhece ninguém, e no entanto está ali, mas ela não tem nenhuma dor. Não tem nenhuma dor, e este é o problema. Aqui não se aplica esta questão, porque a minha irmã não tem nenhuma dor. A gente pode tocar,
espetar, ela não sente nada, porque o seu cérebro ficou absolutamente queimado, não tem nenhuma célula ativa no cérebro. E, portanto, a doença foi assim, apanhou-lhe o cérebro, mas ela está viva, reage assim instantaneamente, não sabe com quem está, mas às vezes sorri, e eu quando venho junto dela, que eu lá mexo-lhe tanto, que ela acaba por ter alguma reação de uma vida que parece até consciente. E eu fico tão feliz, beijo, tanto. E então aí está, uma pessoa que parece, não há vidas inúteis, uma pessoa que parece inútil, não é inútil, ela é uma presença, ela é um sacramento, ela faz-me viver. E como ela, lembro-me também de 2 adolescentes, uma menina chamada Martinha, da Amarante, e também um Pedro Miguel, que era da Lixa. E o Pedro Miguel era 100% paraplégico, tinha de viver com os seus 11, 12 anitos, estendido, já nem na cama, era assim, num colchão no chão da sala, ali dia e noite, e só mexia os olhos, nem a cabeça mexia, todo paralisado. E no entanto, foi o menino que mais me fez andar junto da Segurança Social, depois que conhecia a sua situação, para que houvesse um apoio com dignidade à mãe que tinha de estar 24 horas sobre 24 horas com ele. E foi o Pedro que me fez andar. Portanto, esta vida também não é uma vida inútil. E ele até já morreu porque na puberdade não aguentou. Mas a Martinha ainda durou até aos 23 anos. E eu, a eles até lhes fiz um poemazinho, que não vou cantar porque já não tenho tempo, mas que diz assim: quando for grande vou ser, quero ser como a Martinha. Nada ter, nada poder. Todo paz, toda alegria, pão que se dá a comer. Quero ser como a Martinha. Quando for grande vou ser, quero ser Pedro Miguel, sopro que faz levantar mortos e adormecidos, corpo que nos faz andar. Quero ser Pedro Miguel. Quem queira mudar o mundo, seja pobre e sem poder, pois quem serve os 3 poderes, deita o mundo a perder. Quem serve os 3 poderes? E as igrejas são elas próprias poder, quem as serve é andar a servir o poder, deita tudo a perder. E elas próprias são poder e servem os poderes. Vejam que os poderes sempre se entendem uns com os outros. Até o Marcelo, presidente, lá tomou posse e foi logo para uma mesquita. E juntou lá aquelas religiões quase todas que estão reconhecidas no país. Vejam lá se isto não é mesmo... se isto não é mesmo uma coisa bem programadinha, cientificamente bem programada, para nos iludir a todos. Eu já vou a falar do Marcelo, porque uma das questões que aqui tenho é precisamente sobre essa. Das perguntas disso, uma das perguntas que aqui tenho é isso. Pergunta-me aqui o Rui Fortes de Portimão, pergunta, dá parabéns ao amigo e ao Baião Canal, porque me aproxima das populações, e a pergunta que coloca é a seguinte: o que pensa deste Presidente da República popularista? Tentará salvaguardar o bem-estar do povo? Ora bem, já estava aqui a fazer a introduçãozinha para esta questão e vamos rematar depressa. O Marcelo é aquilo que ele sabe tanto ou mais que o Maquiavel, que escreveu um livro chamado Príncipe, o Príncipe, que ensina os príncipes, que naquele tempo eram os reis e os filhos de reis, do poder monárquico, ensinava como é que se deveria perpetuar no lugar. E então, também se fosse preciso matar, tinha era depois saber justificar muito bem aquelas mortes todas, aqueles roubos todos, tinha de saber justificar aquilo tudo. E a melhor forma de justificar isso tudo é sempre invocando o nome de Deus e o bem de Deus. Nunca pode dizer que é o bem da humanidade, é o bem de Deus. E Deus tem sempre as costas largas e serve para, como digo, para tudo, para o bem e para o mal. Portanto, o Marcelo é um católico assumido, mas também ele sabe, quando diz que é católico, ele sabe porque é que o faz, porque está num país maioritariamente católico. Então ele não fazia tanta publicidade. Depois já andou a preparar a sua candidatura há muitos anos. Também sabe que aparecer assim e dar
abraços e beijinhos e falar de afetos, sendo ele o poder principal do país, neste momento é o poder maior do país, do Estado português, então ele também sabe que com isso, dessa forma, consegue ter mais as populações com ele. As populações, enquanto não acordarem, porque quando acordarem, perceberão que até os seus abraços são prisões, que até os seus beijos são beijos envenenados. Beijos envenenados. Politicamente desmobiliza toda a população, todas aquelas pessoas que forem beijadas por ele, assim com aqueles tremeliques todos, aparentemente de afetos e não sei o quê, desfazer-se em afetos, pois saibam que quando o poder beija e quando o poder abraça, asfixia. O abraço asfixia e o beijo é envenenado, porque pretende desmobilizar quem se deveria rebelar. Quem se deveria rebelar, levantar-se politicamente, insurgir-se contra as causas da sua situação, da sua miséria, dos seus problemas, das suas aflições. Insurgir-se politicamente, levantar-se e organizar-se. Ora, com beijos e abraços do presidente Moro, as pessoas ficam todas ali mansinhas, domesticadas e ainda agradecidas porque foram visitar o palácio. Visitar o palácio. Vocês não têm vergonha de andar a visitar um palácio e depois vão viver num tugúrio ou num apartamento sem espaço nenhum para os vossos filhos brincar. Não têm vergonha disso. E sentem-se felizes por isso, em vez de perceberem que nem uma sociedade profundamente humana nem sequer edifica palácios, edifica sim casas em condições, com condições de saudáveis e espaços vitais para todos os seus membros, para todos os membros da sociedade. Não é para a família A, B ou C, é para todos os seres humanos. Assim está bem. E o Marcelo é tudo a negação disto. É a negação de tudo isto. E ele é o anti-Jesus. Pronto, está tudo dito. Outra questão que me vem é de uma Lourdes Freitas, aqui mais perto, de Amarante, e diz: se o meu amigo tivesse poder para mudar a igreja, o que faria? Oh, que engraçado. Oh, Lourdes Freitas, que engraçado. Um beijinho para si. Também um abraço para o Rui Fortes, que levantou outra questão. E agora aqui, o que é que eu faria se eu tivesse poder? Primeiro, é uma negação, um presbítero da igreja ter poder. Não há hipótese. Ou se é poder, não é presbítero, pura e simplesmente. E portanto, quando eu digo presbítero, é o que as pessoas dizem, padre. Pronto. Se é padre, se é presbítero, não pode ser poder. Portanto, nunca teria poder, porque como padre não posso ter poder. Posso ser vítima do poder, mesmo do poder religioso e do poder eclesiástico. Agora, eu poder, não. Porque o poder faz sempre vítimas e eu ando sempre a levantar as vítimas, a tentar levantá-las para que elas se levantem também politicamente, se insurjam contra as causas dos seus males e não apenas para andarem ali a sofrer e a estender a mão para a caridadezinha. E então, esta hipótese de ter poder nem sequer se coloca num presbítero, jornalista. E agora, o que é que faria para mudar a igreja? E eu devo dizer-lhe ao Lourdes que já publiquei um livro, eu tenho 40, no próximo sábado vou apresentar o meu próximo livro no Porto, que se chama 14 Cartas ao Papa. 14 Cartas ao Papa. É apresentado no Porto, ali na sede da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, à beira do Teatro Rivoli. Se puderem aparecer por lá, apareçam. E então, mas é o meu livro 45. Ora, há para trás, um dos meus livros tem por título Que fazer com esta igreja? Um título, veja já, o título já é muito provocador. Que fazer com esta igreja? E o que é mais surpreendente é que eu, como presbítero da igreja, digo assim, bom, a esta igreja, logo no prólogo, digo logo, a esta igreja, o que é que fazer com esta igreja? A este modelo de igreja, não é a igreja em si, mas a este modelo de igreja, que é o modelo cristandade,
que vem desde o Constantino, o imperador Constantino, não vem desde Jesus, não tem nada a ver com Jesus, tem tudo a ver com Constantino e o Império Romano. É este, por isso até se chama a Igreja Católica Romana, pois claro, Romana, do Império Romano, é esta que fazer com esta Igreja. E eu no prefácio, no prólogo digo logo, é esta Igreja, é este modelo de Igreja, deita-no fora. Como diz Jesus que se deve fazer ao sal, quando o sal perde a força de salgar, perde a força de impedir a corrupção da sociedade. O sal humano, o sal pensamento, o sal ação, o sal projeto, tem tudo que ver com por impedir que as nossas sociedades se corrompam. Quando o sal, que tem essa capacidade, as pessoas sal, as organizações sal têm essa capacidade de impedir que a sociedade se corrompa, então quando perde essa capacidade, para que é que serve? Para nada, diz Jesus. O sal não serve para nada, só serve para ser pisado pelos homens. Que nem se pode deitar nas terras, tem que ser deitado assim nas vias públicas para se pisar, estragar, como se faz ao asfalto. E acabou. Porque se puserem asfalto num campo, é evidente que não produz lá nada. Portanto, a gente põe asfalto no sítio onde quer, nos é conveniente passar, mas ali já sabe que não vai nascer nada. Portanto, o sal, este modelo de igreja, é preciso deitá-lo fora. Não é mudar. Não é mudar aqui, mudar ali, mudar esta coisita, mudar aquela. Deitá-la fora. Este modelo, deitá-lo fora. Porque a Igreja de Jesus são aqueles 2 ou 3 que reúnem e vivem reunidos e ativos em seu nome. 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, estou com eles. Esta é que é a Igreja de Jesus. Na base destes 2 ou 3, e quem diz 2 diz 20, 30, 2, 3, 20, 30, 2 mil, 3 mil, mas que sejam sempre em relação uns com os outros, na comunhão e numa relação sempre maiêutica. Termino por aqui, já passei 2 ou 3 minutos, com o vosso perdão, a vossa compreensão, que sei que a tenho, e portanto a minha gratidão mais uma vez, e vou-vos desejar ardentemente que tenham uma vida de qualidade e de abundância, e que trabalhemos todos juntos para que todos tenhamos vida de qualidade e em abundância, como faz Jesus. Portanto, até também que se possa morrer com qualidade e com dignidade. Por isso, sim, há uma possível lei de despenalização da eutanásia, não há penalização e há manutenção desta lei. O meu abraço e o meu beijo do presbítero, vosso irmão.